Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma grande edição. Agora em diante, com certeza, nós teremos edições diferenciadas, especiais, porque o tempo urge. Pois bem, meus amigos, Loirão combatendo a mídia mainstream globalista e o chefão da BBC se demitiu depois de forte pressão. Inclusive, Loirão vai processar a BBC em US$ 1 bilhão por ter adulterado o seu vídeo. Sabe, você pega um vídeo, pega só algumas partes, cria um texto fora do contexto, distorce a informação. Justamente isso. E Loirão agora vai ali processar a BBC. A maioria dos CEOs executivos já estão se demitindo. Que coisa impressionante. E vamos entender também nessa edição as políticas tarifárias do Loirão e a sua conexão com o QFS, o novo sistema econômico. Tem muitas pessoas que associam o QFS única e exclusivamente à questão econômica. Ele é muito mais abrangente do que isso. Na verdade, o QFS é um sistema de gerenciamento da distribuição das tecnologias e da reformulação do mundo, não só na questão, não só o que tange a economia, mas também o que tange a distribuição de tecnologia e também os pilares da nova sociedade que será construída. Pois bem, Portal 11 do 11, também a gente vai falar um pouquinho, JP vai falar, vai dar aqui, aliás, ele falou, foi um vídeo, e a gente vai comentar sobre os vários modelos de MedBed. Então ele recebeu uma autorização para falar sobre esses vários modelos diferentes. 3 iatras e a transmutação irreversível, algo realmente surreal, está acontecendo diante dos nossos olhos. O mundo está sendo formatado. De fato. 3 iatras adverte governos do mundo. Não 3 iatras, ele é apenas um transmissor, através das arcas, os extraterrestres. Lembrando que o 3 iatras é acompanhado por um verdadeiro comboio de 740 objetos diferentes que estão interagindo com o Sol. E agora nós vamos receber, daqui a algumas horas, um brilho solar intenso de força de ação tripla. Tripla ação. É impressionante, não é homo, mas tripla ação de limpeza da Terra. Realmente espetacular. Acúria Matê, gratidão, gratidão. E sem mais delongas, vamos então decolar a nossa espaçonave. E eu vou iniciar, como de costume, com algumas notícias de geopolítica que tem a ver com o que está acontecendo a âmbito global. Porque essa é uma mega operação que acontece em vários níveis diferentes. Pablo Reis, fonte. Aliás, é da Fox News. Isso aqui é fonte oficial. Loirão publicou, na verdade, na sua rede social, que a COP30 de Belém foi uma catástrofe. Aliás, não foi prestigiado por grandes líderes globais que não estiveram presentes. Além disso, é um grande escândalo, segundo Loirão. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Ele se baseia em reportagem da Fox News, que alega que o desmatamento de 100 mil árvores para a construção de uma rodovia para os participantes da cúpula, que eu creio que seja verdade, porque a Fox News não é de inventar notícia, é uma fonte fidedigna, tudo indica que seja uma informação verídica, e se for verdade, é uma verdadeira hipocrisia, para dizer o mínimo. Pois bem. Sem falar também, meus amigos, que logo, logo haverá uma grande exposição. Principalmente do Hugo Carvajal, só que ele vai se apresentar, e quando isso for exposto, é quando ele tiver todas as provas devidamente ali, todas fundamentadas, muito bem fundamentadas, de forma irrefutável. Isso muito logo, muito em breve, isso através de várias fontes diferentes,
E isto vai suceder. É uma questão de tempo, uma verdadeira contagem regressiva. E nos States, meus amigos, olha só este escândalo de proporções épicas. Tim Davis, o chefão da BBC, lembrando que a BBC é uma potência nos Estados Unidos, seria o equivalente, dadas as devidas proporções, à Rede Globo aqui no Brasil. E outros diretores se demitiram por pressão interna. Pediram para sair, literalmente. Após ter sido revelado que eles alteraram a propósito um discurso do presidente Loirão. Isso, distorcendo, adulterando o seu discurso, para fazer parecer que ele incentivou a invasão do Capitólio. E isto foi comprovadamente demonstrado por A mais B que foi fabricado. Fabricado para manchar a reputação do Loirão. Nos últimos tempos, o BBC vem enfrentando grandes críticas por alterar fatos. Modificar os fatos. Tudo tendencioso, tudo parcial. Discurso ou por simplesmente adocicar a pílula de grupos como grupos extremistas do Oriente Médio. E está aqui a fonte para vocês, inclusive o Loirão fez uma postagem concernente a este mesmo tópico. E saiu, inclusive, na própria Daily Mail britânica, que é um grande portal de notícias da Europa. Chefes da BBC anunciam uma desgraça, estão em desgraça mesmo, após a emissora admitir ter adulterado. Isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. O vídeo do Loirão e ser acusado de parcialidade em relação a batalhas de Gaza e reportagens sobre pessoas coloridas. Que coisa feia. E parece que os dias da BBC, a BBC agora vai ter que ser reformulada, vai ter que ficar, para continuar existindo, vai ter que ficar, vai ter que ser dirigida, isso, sob nova direção. O diretor-geral da BBC, Tim Davis, anunciou de forma surpreendente no domingo, último domingo à noite, após uma semana de crises. Uma polêmica sobre imparcialidade abalou a emissora nacional depois de um relatório interno. Acusou de parcialidade, censura e manipulação de imagens de Loirão. O que seria isso? Você pega uma imagem, corta um texto, você pode fazer até comigo, pode fazer com o YouTube, pode fazer com qualquer pessoa. Olha, ele falou isso, mas tira todo o contexto. Então, isso aí é manipulação, isso se chama manipulação da informação. O senhor Davis admitiu que erros foram cometidos, acrescentando: tenho que assumir a responsabilidade afinal. Deborah Turner, diretora executiva da BBC News, também renunciou. Todo mundo renunciou. Pediram para sair, literalmente. Afirmando que a responsabilidade final é minha, diz ela. A senhora Turner admitiu que a edição das imagens do presidente dos Estados Unidos em um documentário do programa Panorama causou danos à BBC. Ela admitiu publicamente. Vocês estão compreendendo, meus amigos? Eu havia dito para vocês que hoje não tem mais como guardar segredos. Os próprios globalistas acabam se entregando. Todo mundo vai se entregar, do macro para o micro. Então, todos os segredinhos escusos, coisas feias que você fez, vão vir à tona. As novas energias vão passar tudo a limpo, tudo. Pessoas que pulam a cerca, casais, pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde isso também será revelado. Tudo será passado a limpo. Então as novas energias forçam as pessoas, não, ele fica numa conversa e fala: me escapuliu, o que foi que eu disse? Eu não acredito que eu disse isso. E acaba falando. Eles mesmos acabam se entregando. Todo mundo vai se entregar, mais cedo ou mais tarde. Aliás, eu falei isso há mais de 2 anos atrás. E esse momento chegou, para nossa alegria e satisfação. Então, se você tem ainda um segredinho pendente, é melhor você resolver isso o quanto antes. E resolva do seu jeito, resolva do seu tempo. Isso, porque isso vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde. E não vai ser nada agradável.
pode ter certeza. A secretária de imprensa da Casa Branca, a Caroline Leavitt, muito elegante, por sinal, disse na semana passada que a corporação era 100% notícias fake. Que coisa, hein? A senhorita Leavitt, então, publicou uma captura de tela de seus comentários junto com o anúncio da empresa sobre o anúncio do Sr. Davis. E praticamente eles confirmaram. Confirmando, realmente, nós somos uma agência de notícia fake. Que coisa. Todo mundo se demitindo. E a própria executiva acabou entregando tudo. Não, realmente a gente manipula dados, a gente adultera vídeos para criar narrativas. Que coisa. Para denegrir a imagem dos conservadores, daqueles que combatem o globalismo. Ela legendou com o tweet: tiro de perseguidor. Que coisa. Ambos executivos anunciaram em vez de serem demitidos. E o presidente da BBC, Samir Shah, classificou o ocorrido como um dia triste. Dia triste foi uma verdadeira calamidade. Uma verdadeira... E esta emissora, se quiser continuar existindo, vai ter que mudar completamente. Vai ter que ter uma política nova. Caso contrário, está com seus dias encerrados. Pois bem. E para fechar o prego do caixão, porque tudo que é ruim pode ficar pior, Loirão agora está processando a BBC aqui pela bagatela de $1 bilhão. É isso mesmo. $1 bilhão. Isso com certeza vai fechar o prego da BBC. Por isso, meus amigos, tem alternativa. Meu filho, deixa eu falar para você aqui, deixa eu ver quem é o presidente da BBC. Samir, olha para mim, olha para o titio aqui, Demis Viana. Samir, é o seguinte, $1 bilhão, acabou a empresa. A empresa vai ter que fechar suas portas. Falência automática. Então, meu querido, chega lá, fala com o Loirão, pede perdão, pede clemência nesse momento. Isso, fala para ele, não, agora a gente vai falar só a verdade, a gente vai ter compromisso, nós vamos ser realmente imparciais, compromisso com as notícias. Quem sabe, de repente você pega o Loirão num dia bom, ele, de repente, pode te ouvir. Caso contrário, realmente acabou para o senhor. Pois bem, conselho aqui de amigo. Pois bem, vamos dar continuidade. Enquanto isso, meus amigos, Loirão aqui está tentando abrir os olhos das pessoas, porque tem muita gente nos Estados Unidos que está em Nárnia, vivem na Matrix, que não tem, infelizmente, não assistem o canal Demis Viana Mundo Secreto e não tem visão além do alcance. Não é, Loirão? Pois é. Aqui, vejam essa postagem do Loirão. Que interessante. As pessoas que são contra as tarifas são idiotas. Adorei. Loirão é bem direto, eu gosto disso. Sem rodeios, né, Loirão? Direto ao ponto. Pois é. São jumentianos. Pois é, em outras palavras. Era do planeta jumentiano. Continuar. Que as pessoas que são contra as tarifas são idiotas. Quem tá falando é o Loirão, tá? O Loirão. Agora somos o país mais rico e respeitado do mundo. Sim. A economia dos Estados Unidos sai muito bem, obrigado. Com quase nenhuma inflação e um preço recorde no mercado de ações. Verdade. Fato. E contra fatos, não há argumentos. Você pode ter a opinião que você quiser. Só não pode, nem todos, mas porém, nem todos têm os fatos. Os planos 401k estão no nível mais alto de todos os tempos. Estamos arrecadando trilhões de dólares. E em breve começaremos a pagar nossa enorme dívida de 37 trilhões, que é um grande problema para os Estados Unidos, que foi herdado das administrações anteriores. E quem aumentou essa dívida para esse número exorbitante foi o Biden em companhia. Pois é. Investimento recorde nos Estados Unidos. Fábricas e usinas sendo construídas por todo o país. Sim, muito emprego sendo gerado. Muito investimento. Através das políticas tarifárias, isso estou falando no âmbito de superfície, trouxe várias empresas americanas que atuavam em outros países de volta para os Estados Unidos. E isso está sendo ótimo para o cidadão americano. Um dividendo de pelo menos 2 mil por pessoa. E o Loirão ainda prometeu pagar 2 mil aqui, dólares por pessoa, sem incluir pessoas de alta renda, lógico. Apenas assim para o americano médio. 2 pilhas, meus filhos.
Você vai receber. Que coisa sensacional. Loirão diz que é novo. Loirão diz que um cheque de estímulo tarifário de 2.000 será pago a todos, exceto pessoas bem abastadas, ricas, que tá a postagem do Loirão para vocês. Que coisa realmente impressionante. Sensacional. Maravilhoso. O que será que o Loirão quer com isso? Vamos lá, vamos entender isso. Vamos destrinchar este assunto. Primeiro lugar, presta atenção. Primeiro lugar, Loirão está promovendo um assistencialismo estratégico. Sim. Por quê? Porque quando a pessoa recebe um dinheirinho extra, ela fica feliz e vai dizer, Loirão, eu te amo. É assim. Pessoas que não pensam, pessoas que não querem usar a sua massa cinzenta, acabam procedendo desta forma. Loirão está promovendo um assistencialismo estratégico provisório, com uma entrega de $2.000 para americanos médios, visando neutralizar a animosidade por parte da população que aderiu à narrativa antitarifária propagada, disseminada pelos democratas e ADS dos Estados Unidos, propagada pelas vozes da mídia mainstream e do Partido Democrata. A intenção é clara, claro, isso é meio óbvio, obter apoio popular às suas políticas tarifárias, porque está tendo muitos protestos, principalmente dos estados azuis, e muito republicano, estado também vermelho, que representa aqueles que aderem ao Partido Republicano, que estão sendo contra as tarifas. Lembre-se de que a política tarifária do Loirão busca combater as agendas globalistas. Pois bem, tem muita gente tentando associar isso ao QFS. Será que realmente tem a ver com o QFS? Vamos explorar. Fato 2. O QFS não tem como finalidade tornar-se um programa assistencialista. Entenda isso de uma vez por todas. Mesmo porque isto é uma proposta globalista conhecida de Davos há tempos, e é sabido. Aliás, faz parte da pauta 2030, que foi postergada para 2045. Por isso que é importante obter informação e se atualizar. Tornar-se um programa assistencialista de crédito social. Quem gosta de crédito social são países de bandeira vermelha, como China, por exemplo. Na verdade, essa é a meta dos globalistas, que defendem a renda universal básica, aonde você não terá nada e será feliz, e com o resultado disso, o fim da propriedade privada. Uma das metas explicitadas no Fórum Econômico Mundial. E eles não escondem de ninguém. Nesse cenário, as pessoas não teriam nada e seriam felizes em um modelo sem propriedade privada e com governo centralizado. É isso, você estará sob vigilância todo o tempo. É um governo centralizado, supranacional e o pior, tecnocrata. O QFS, por outro lado, é um sistema de gerenciamento quântico, bem diferente, algo muito mais abrangente do que simplesmente economia, que integra também economia, comunicação, então integra economia, comunicação, tecnologia, saúde, infraestrutura em todo o mundo, tal como ocorre em civilizações classe 1. Então, toda civilização classe 1 que domina a energia do seu próprio planeta tem um sistema quântico, sistema quântico, para gerenciar a economia, a comunicação, a tecnologia, a saúde, infraestrutura e a educação também. Eu nem coloquei nessa lista, mas também para gerenciar a educação. Tal como ocorre em civilizações de classe 1, na escala de Kardashev, que domina a energia do seu próprio planeta, para benefício da população em harmonia com o planeta. Ou seja, meus queridos, sem agressão à natureza, sendo ecologicamente sustentável. Aliás, a energia livre vai propiciar, inclusive isso é falado não só pelo Dr. Greer, Alex Kohler, inúmeras fontes diferentes, a limpeza do planeta, literalmente falando. Limpeza de rios, oceanos, de toda a poluição e agressão ao nosso planeta. O verdadeiro propósito do QFS é gerenciar a logística do velho sistema baseado na queima
de combustível fósseis, preparando sua transição para um sistema de energia livre. Então, você suspender tudo de uma vez, presta atenção, o combustível fóssil, carro, né, fábricas, é uma mega operação. Então, vocês têm que convir aqui. E para você fazer essa transição, substituir isso, alguém tem que gerenciar isso a nível global. E quem vai gerenciar isso? O QFS, que é um supercomputador quântico. Além disso, ele abrange a implementação de novas tecnologias médicas, distribuição das medbeds. Sim, alguém tem que gerenciar isso. Quem fará? O QFS. Esta é a sua atribuição. Como o teletransporte, sem falar de outras tecnologias, como o teletransporte, veículos antigravidade, sistemas educacionais alternativos, porque será uma verdadeira revolução. Então, nas escolas, a principal disciplina será a consciência. Já vai mudar completamente. Formação e reciclagem de profissionais. Sim, todos os profissionais. Você que é professor, você que é médico, vão ter que passar por um processo de reciclagem. Vão ter que estudar novamente para se adaptar a esse novo mundo e essas novas tecnologias, esse novo sistema. Quem irá gerenciar isso? O QFS. Novamente. Esta é a função do QFS. A reciclagem de novos profissionais em diversas áreas, adaptando-os às inovações tecnológicas, por meio de novos recursos. Então, o médico vai agora, os médicos, inclusive isso foi falado pelo próprio JP, terão a missão de operar as medbeds. E serão várias diferentes. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, vários modelos diferentes. Inclusive terá medbed até para os dentes, né, para os dentistas. Pois bem, adaptada. Muitas profissões, isso já foi falado até pelo Dr. Steve Greer, e isto é uma obviedade, uma consequência natural, deixarão de existir. Sim, muitas profissões deixarão de existir, dando lugar a milhares de novas oportunidades. Alguém chegou para o Dr. Greer e falou, mas energia livre terá muito desemprego. Ele falou, não, meu querido, você está com uma visão totalmente distorcida da realidade. Porque se nós perdermos 200 milhões de empregos, nós vamos gerar, com energia livre, 1 bilhão de empregos. Quer dizer, na verdade, nós vamos renovar. Renovar para melhor. E todas as pessoas terão profissão. Todas, sem exceção. Nós teremos um mundo tão abundante, meus amigos, porque o custo de vida será tão baixo, mas tão baixo, que a sobrevivência das pessoas, ou seja, a sobrevivência básica das pessoas será garantida. Será garantida. Vamos supor que a pessoa não quer fazer nada. Mesmo assim, vai comer bem, muito bem, e terá uma casa. Mesmo assim. Então, nós teremos condições de garantir e suprir as necessidades básicas de todos os seres humanos do planeta. Não haverá mais miséria. A miséria será erradicada, assim como a pobreza. Muitas profissões deixarão de existir, dando lugar a milhares de novas oportunidades, com custo de vida reduzido. Então, com pouco dinheiro, você vai poder muito. Fantástico. E uma sociedade rica, as pessoas vão pagar salários absurdos para as pessoas fazerem coisas mais simples que vocês possam imaginar. Para limpar o vidro da casa, quanto você vai ganhar? Seria o equivalente hoje a 10 mil reais, só para limpar o vidro de uma casa de alguém. Só para varrer a calçada da rua. Porque isto é resultado da prosperidade. Pois bem, com o custo de vida reduzido drasticamente, consequentemente, nós teremos outra benesse. A jornada de trabalho será diminuída para 3 a 4 horas por dia, só de segunda a sexta. Então você, neste cenário, nesse novo mundo, vai trabalhar no máximo 3 a 4 horas. No máximo, 4 horas por dia. Essa será a jornada de trabalho. Pois bem, no âmbito das comunicações, teremos a comunicação quântica, que se desloca mais rápido que a velocidade da luz. Ou seja, superluminais, energia taquiônica ou vril. Nesse contexto, os celulares comuns poderão se comunicar literalmente com outros mundos. Isso não é brincadeira. Então você com o seu celular, com essa nova frequência, 3G já é o suficiente. Tem gente que acha que precisa de um celular super sofisticado. Não, 3G. E quem está falando isso é o Dr. Sarfati e o John Ramirez, ex-agente da CIA.
Dr. Sarfat, que trabalhou no projeto Stargate, ele presta consultoria para várias autoridades na Europa e nos Estados Unidos. Eu acho que ele sabe o que está falando. Então, literalmente, você vai poder falar com o mundo interdimensional, vai poder se comunicar com o seu celular também com o mundo dos desencarnados. Será realmente algo surreal? Sem falar com as Pleiades. Você pode ligar diretamente para os pleiadianos, arcturianos. Será algo realmente sem precedentes na história. Portanto, o QFS representa o gerenciamento de um novo estágio evolutivo, tecnológico e de consciência, que vai muito além da questão econômica. Então, como eu falo, as pessoas que estudam as coisas de forma superficial acabam interpretando de forma incorreta e retransmitindo a informação distorcida. Hoje, meus amigos, nós temos uma gama, nunca tivemos uma fartura de informação como agora. Nunca na história. Porque está tendo muito vazamento de informações de fontes credíveis. Quantos e quantos denunciantes estão aparecendo? Da NSA, das agências de inteligência, da NASA. Então, só fica na escuridão e na ignorância quem quer, escolhe. Pois bem, é uma questão de livre arbítrio. O QFS é um... Vamos lá, continuando. Estágio evolutivo tecnológico de consciência que vai muito além da questão econômica. Aqueles que afirmam de forma errônea que o QFS é um bilhete de loteria assistencialista do Estado estão propagando desinformação deliberada ou por ignorância. Já que essa é uma estratégia dos globalistas, incluído também na agenda de Davos, na agenda da ONU 2030, que foi postergada para 2045. Não acredita? É só consultar, você acha na internet. E está explícito ali. E a agenda globalista, mesmo assinada pela ONU. Por Davos, você quer mais o quê? Pois bem. E tem gente que fala que isso é da luz. Então quem cocria esse tipo de coisa acaba, na verdade, marcando gol contra. Pois bem, por isso que é importante ter informação de base. Dando continuidade. Presidente Loirão projeta a lei de nova estrutura para modernizar o sistema financeiro. Loirão afirma que o sistema financeiro atual está ultrapassado e será em breve substituído por uma estrutura de criptomoedas de última geração. Criptomoedas não gerenciadas pelo Banco Central. Bom frisar aqui. Porque criptomoeda gerada pelo Banco Central é agenda globalista. E o Loirão sempre foi, é só ver o histórico, contra moeda digital vinculada ao Banco Central, ou seja, ao Fed americano. Aí não preciso nem ficar recuperando informação aqui, porque é realmente desnecessário. Agora o Loirão sempre foi a favor de moeda digital como Bitcoin não vinculada ao Banco Central. Por quê? Porque a moeda, ou seja, a moeda digital não vinculada ao Banco Central não pode ser gerenciada pelos bancos. Seria o fim do cartel bancário, em outras palavras. Conforme projeto de lei da nova estrutura, todo sistema financeiro poderá ser integrado ao sistema blockchain, impulsionado por criptomoedas. Uau! O que é o sistema blockchain? É um livre-razão digital descentralizado. É descentralizado. Então, o poder, as finanças serão descentralizadas. E nesse sistema, os bancos se tornam totalmente desnecessários. Quem armazena transações em blocos interligados de forma cronológica, criando uma cadeia de registros imutável e segura. Essa tecnologia é resistente a fraudes, porque a adição de novos dados requer o consenso da rede. E os registros não podem ser alterados, sem alerta de todos. Então, qualquer alteração, todo mundo fica sabendo. Então, é a prova de hackers. Eliminando a necessidade de intermediários, como bancos. É muito importante ver esse detalhe aqui. Intermediários como bancos. Bancos se tornam totalmente desnecessários. É o fim da BlackRock. É o fim de Wall Street. É o fim do Fed americano e da especulação financeira.
e tecnológica por trás de criptomoedas como Bitcoin, mas também tem aplicação em logística, contratos inteligentes e outras áreas. Meus amigos, por isso que é importante se informar e ter conhecimento de base. Eu já vi gente falando para mim, falando assim, mas o Bitcoin foi feito pelos globalistas. Sim, ele foi feito pelos globalistas, assim como a internet, para adaptar as pessoas ao sistema de moeda digital vinculada ao Banco Central. Então, a priori, seria particular, né? E isto vinculado ao blockchain, e depois, posteriormente, seria feito em estágios. Esse é o plano deles. Né? Seria vinculado ao Banco Central no sistema opressor de vigilância. Então, todo mundo saberia o que você compra, deixa de comprar. Você teria cota para comprar carne, para comprar feijão. Né? Então, seria um sistema de vigilância opressor. Mas, nesse caso aqui, não. É uma verdadeira bênção. Por isso que é importante saber ter discernimento. Por exemplo, CEO da Coinbase, Brian Armstrong, vislumbra o sistema financeiro on-chain. Armstrong afirma: quero criar mais liberdade econômica e modernizar o sistema financeiro. Em entrevista ao vivo à CNBC, ele explicou que a migração do sistema financeiro para a blockchain, por meio de criptomoedas do Bitcoin, BTC, poderia viabilizar transações mais rápidas, mercados de créditos aprimorados, formação de capital eficiente e acesso amplo a diversas classes de ativos, com o objetivo final de criar mais liberdade econômica em todo o mundo. Pois bem. Inclusive, o Elonzinho, não sei se vai dar tempo aqui, através do sistema Starlink, com fontes, está facilitando, está trabalhando para que este sistema possa ser implantado no mundo inteiro neste momento. O QFS que vai gerenciar tudo, vai gerenciar a questão econômica, a questão educacional, a reciclagem também da massa trabalhadora, que vai ter que reaprender tudo novamente, obviamente, com as novas tecnologias. Também a questão social, cultural, tudo, absolutamente tudo, sem falar da entrega das novas tecnologias. Autoridades de inteligência do governo estão se preparando para divulgar uma tecnologia alienígena, que poderia tornar as viagens interestelares e até mesmo o teletransporte uma realidade. Eles chamam de maior descoberta da história da humanidade, alegando que ela poderia desbloquear um potencial ilimitado para o benefício da humanidade. O documentário Era da Divulgação, que será lançado em breve, na verdade, no próximo dia 21 de novembro de 2025, também deverá revelar evidência da existência de seres extraterrestres. Eu estou falando, meus amigos, só nesse documentário já é um exemplo disso. Nesse documentário, você tem autoridades do governo, agentes da inteligência, falando abertamente sobre energia livre, teletransporte, novo sistema econômico, extraterrestres, ou seja, um mundo completamente renovado. Agora, para você mudar tudo isso, é claro que você precisa de um sistema para gerenciar essa mudança, porque é algo extremamente complexo. Só de você mudar o sistema de energia elétrica para energia livre em todas as cidades do mundo já é algo complexo. Então isso demanda logística, demanda dinheiro também, né? Pessoal para trabalhar, técnicos, porque os técnicos têm que instalar isso na sua casa. Então, só isso. Agora imagine na educação, imagine com relação às medbeds, imagine com teletransporte, veículos antigravidade, sem falar da questão cultural, porque seremos visitados por extraterrestres. Sem falar também da questão sociológica, porque será revelado a existência dos seres da intraterra. Então será uma revolução, assim, que não dá para mensurar. Então, para gerenciar essa grande mudança, você precisa de um sistema. E qual é esse sistema? O QFS. Esta é a função do QFS. Pois bem. Lançado, agora o lançamento 21 de novembro de 2025. Aqui, meus amigos, cientistas perplexos após o telescópio da NASA encontrar duas coisas que desafiam as previsões científicas. Lá em Saturno. Meus amigos,
Descobriram uma anomalia em Saturno que é totalmente inexplicável. Quantas e quantas anomalias os cientistas estão identificando no espaço profundo? E essa aqui, bem no nosso quintal, no nosso sistema solar, em Saturno. A maior parte do espaço permanece um vasto mistério para os cientistas e continua sendo uma fonte constante de novas descobertas. No entanto, as últimas descobertas da NASA deixaram os cientistas perplexos, porque eles não sabem como explicar isso. Já que o telescópio James Webb revelou estruturas estranhas e nunca antes vistas na atmosfera de Saturno. Olha só isso aqui, é uma imensa estrutura que lembra bastante uma cidade flutuante ou uma imensa espaçonave, né? Ou talvez, quem sabe, um mega-organismo plasmático. Lembrando que os organismos plasmáticos, ébanes, eles ficam geralmente próximos à órbita de planetas, principalmente planetas, tanto planetas rochosos, assim como planetas gasosos, que é o caso de Saturno. Essa não foi a única anomalia encontrada pelos pesquisadores. Na estratosfera superior, a uma altitude de aproximadamente 600 quilômetros, eles descobriram uma estrutura em forma de estrela com 6 braços, escuros em contraste com o brilho ao redor. Notaram que 2 dos 6 braços estavam faltando, resultando em uma figura estranha, assimétrica. Uma estrela que estava faltando 2 braços, flutuando ali alegremente próximo à atmosfera de Saturno. Diz que ele é diferente de tudo que já foi registrado em Saturno ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, Norma Berglund, cientista da NASA, em seu livro Denunciante, Anéis de Saturno, fala de imensas espaçonaves do tamanho de planetas, orbitando ali próximo, a atmosfera de Saturno. Alex Kohler fala de cidades e naves autônomas na região de Saturno. E o próprio Norman Berglund, que liberou várias imagens, isso faz tempo, tá? Mas aqui está o livro dele. Olha só essa estrutura. Essa estrutura que está na capa, inclusive, do livro do Norman Berglund, lembra bastante, vamos ser sinceros aqui, é redondinho ainda, lembra muito, é bem similar mesmo a esta anomalia que foi identificada agora recentemente pela NASA. E caso os senhores e as senhoras não tenham percebido, isso faz parte do processo da revelação. A revelação já está acontecendo. Agora sobre as medbeds e JP, os vários tipos de medbeds diferentes. Falei sobre os diferentes tipos de camas médicas, tecnológicas, incrível, que em breve estará disponível de diversas maneiras e será lançada em diferentes formas. Então, existem vários tipos de medbeds diferentes. Aqui é uma atualização, uma informação totalmente inédita do JP, que recebeu o sinal verde dos seus superiores para repassar esta informação, compartilhar essa informação. A Cúria Matê, JP, né? JP já começa aqui. JP, Exército dos Estados Unidos reformado, descreve diferentes tipos de camas médicas que ele experimentou diretamente durante seu serviço militar. E parece que o JP recebeu uma proposta, ele mesmo falou isso, de integrar novamente o Serviço Secreto Espacial Benevolente numa nova missão. Além também que ele tem uma missão paralela a essa, onde ele foi designado pelos próprios nórdicos, e eu acredito que nesse momento o JP esteja se preparando, tá? Tenho certeza disso, se preparando para uma missão crucial que ele vai estar, tá, presente para a ativação final das arcas. E a arca aqui que eu estou citando, especificamente falando, é a Arca do Atlântico, que se encontra na Costa Rica. Então, muita vibração positiva, muita energia positiva para o JP, assim como outros militares que estarão agora, nesse momento, atuando e auxiliando na ativação da Arca do Atlântico. Uma mega operação. Ele diz que recebeu o sinal verde para falar sobre elas pelo seu agente militar, após uma semana antes de ter sido instruído e não fazê-lo pelo MIB, Homem de Preto. Interessante. Tipos de camas médicas. Vamos lá. JP teve experiências diretas com diversas medbeds, sim. Inclusive, ele foi curado de um problema sério na coluna, onde ele foi submetido
uma dessas modelos, um desses modelos de MedBeds. Camas médicas, de tecnologia avançada. Inicialmente, ele menciona ter sido abordado por indivíduos que o aconselharam a não falar sobre as MedBeds. A priori foi isso. Tanto é que isso foi abordado por ele mesmo na sua última atualização. Mas ele recebeu luz verde de outra fonte, ou seja, outro superior, que falou, não, ó, JP, isso aqui pode falar. Isso aqui pode passa, né? Isso aqui passa. Pois bem, de outra fonte para compartilhar informações, sentindo que o público precisa desse conhecimento. Os tipos de MedBed mencionados nas fontes, por JP, no caso. Primeiro, MedBed de corpo inteiro. Esta é uma das categorias que o JP experimentou diretamente. Então, a cama MedBed, no qual o JP experimentou, foi submetido, no qual o médico era bem estranho, lembrava um extraterrestre, bem pálido, foi um modelo de MedBed full body. MedBed de consciência, outro tipo de MedBed. É MedBed de consciência. Essa tecnologia é comparada ao filme Avatar. Lembra do filme Avatar? Eu acho que todo mundo aqui já assistiu este filme, que é um clássico da ficção científica, e foi experimentada pelo palestrante em missões relacionadas a Saturno. E embora ele ainda não possa discutir sobre os detalhes, então não pode dar muitos detalhes. Basicamente, meus amigos, porque eu conheço essa atualização do JP, a MedBed de consciência é uma forma de transferir a sua consciência para um clone ou um outro corpo. Vamos supor que eles construam um ciborgue, uma máquina, um ciborgue que tenha o seu DNA, energia residual. DNA é a forma pelo qual a nossa consciência pode ser transferida. Isso, inclusive, foi confirmado por cientistas russos através do DNA fantasma. Já trouxe aqui no canal. Então, se um ciborgue tiver uma pequena porção do seu DNA nele, presta atenção, supostamente, você poderia transferir a sua consciência provisoriamente para aquele ciborgue. Então você ficaria em estase aqui na Terra e a sua consciência seria transferida para um corpo em outra parte do universo para cumprir determinadas missões, que facilitaria muito o transporte, né? A pessoa tem que vir e voltar, não tem porquê. Então é uma tecnologia bastante impressionante. Conexões e mecanismo. A conexão é feita utilizando algo que se parece com um capacete ou uma pequena cápsula. Os cabos não penetram fisicamente o crânio, tá? Então você usa um capacete cheio de fios. Lembra bastante figuras que representam o projeto Montauk, que era um projeto que explorava as habilidades psíquicas de pequeninos. Dentro dessa cápsula há uma substância gelatinosa. Então, uma substância gelatinosa repleta de conectores com fios. Essa gelatina contém micromagnéticos, magnéticos e diversos elementos e se conecta à parte posterior do cérebro. A substância gelatinosa ativa um certo estado de humor no cérebro que eles desejam. Então, provavelmente, essa substância gelatinosa deve alterar os hormônios, né? Porque o humor está conectado diretamente a hormônios. Por exemplo, você sem dopamina vai ficar uma pessoa super chata, mal-humorada. Dopamina é o hormônio do prazer. Geralmente pessoas que têm dopamina alta estão sempre de bom humor, né, gente? Alto astral o tempo todo. Cortisol alto vai destruir a dopamina. E destruindo a dopamina, você vai ficar mal-humorado. Então, isso tem relação direta com os hormônios do corpo. Os usuários são frequentemente conectados a uma sala com múltiplos soldados e empreiteiros na mesma conexão. Então, eles ficam todos ali e seu cérebro é transferido para clones. Inclusive, o JP fala que ele foi transferido, a sua consciência foi transferida para um clone que estava trabalhando ali em Júpiter. Se não me engano, era em Júpiter. É descrito como um tipo de estado de sonho, mas o usuário está acordado de alguma forma. Bem interessante. Então, você está ali e você tem a impressão que é um sonho lúcido, mas, de fato, a sua consciência foi transferida. A parte visual, até coloquei para vocês aqui, avatar e transferência da consciência, porque é justamente isso que se trata. A parte visual do córtex do cérebro se conecta a interfaces
E os visuais são enviados quanticamente para uma localização centralizada, em que seguida para outra instalação distante que pode ter um clone ou algo como DNA do usuário. Então pode ser um ciborgue que contenha o seu DNA, que vai servir do mesmo jeito. O usuário pode sentir fisicamente que está lá e pode sentir dor. Exatamente como no filme Avatar. Exatamente. É um exemplo perfeito. Se o usuário for eliminado, vamos supor que você está em missão e você foi desencarnado, né? Isso, foi eliminado. É isso, durante a missão. Ele acorda automaticamente, você não vai desencarnar aqui na Terra. Isso, você simplesmente vai acordar. Que maravilhoso! Você não vai desencarnar junto com o seu corpo avatar. Então é uma precaução e tanto. Na cama, e pode ser enviado de volta em outro corpo ou máquina. Maravilhoso. Até uma forma de proteger soldados em missões perigosas, de alto risco. Benefício e perigo. Enquanto o cientista está em missão, o corpo físico na medbed está sendo refrescado. Essa tecnologia pode ser perigosa, pois outras pessoas podem anular a consciência do usuário. Então vamos supor que quando você está em estase e a sua consciência foi transferida, um agente ali maldoso, infiltrado, aí é perigoso. Chega ali, ele pode simplesmente apagar a sua consciência. Aí você vai desencarnar de verdade. Né? E vai resultar em um coma eterno. Você não vai voltar nunca mais. Seu corpo vai funcionar, mas a sua consciência simplesmente foi embora. Foi desativada do seu corpo. Não tem este perigo. Pois bem. Terceiro tipo de medbed. Medbeds espaciais. Funcionam apenas em gravidade zero. Aliás, o próprio David Adair fala de muitas tecnologias que funcionam muito bem, inclusive para você forjar metais. O melhor lugar do mundo para forjar metais, e eles ficam 100% puros. Por isso que as naves espaciais, os extraterrestres, são construídas no espaço. Pois bem, esses são semelhantes aos medbeds regulares, mas projetados para o uso no espaço. O palestrante também experimentou, no caso JP, uma versão desses com características e design. A cápsula é diferente da versão terrestre. Então, no espaço, a cápsula tem um designer bem diferente. O corpo do usuário fica flutuando em vez de deitado dentro da cama. Isso numa bolha d'água. Fica flutuando. Parece aquelas câmeras, como que é mesmo, gente? Fala? Criogênicas. Na versão que o palestrante experimentou, o corpo estava conectado àquela substância gelatinosa que eu tinha falado para vocês, semelhante à medbed da consciência, mas conectado ao corpo inteiro. Então, aqueles cabos conectados no corpo inteiro e a substância gelatinosa também. Pequenos cabos saem das mãos e dos pés, e a sensação é descrita como no céu para a terra. Parece que você está flutuando, né? Parece que você não sente o seu corpo. E essas medbeds lembram bastante aqui o filme Mickey 17, que eu assisti esse filme. No caso, eles podem construir o seu corpo a partir de uma amostra do seu DNA. Corpo inteiro. Mas essa só realmente pode ser operada no espaço, não na Terra. Realmente impressionante. 4. Medbeds de cabo. De cabo. O palestrante não experimentou esse tipo, mas viu fotos e vídeos e ouviu outros soldados falarem sobre esse tipo de medbed de cabos. Conexão e propósito. Mas nesses medbeds, os cabos penetram fisicamente no usuário. Entram literalmente no seu corpo e se conectam a certas artérias. São destinados principalmente a soldados que sofreram grande trauma. Mas aquele trauma terrível. No caso, você ficou apenas um toquinho, vamos supor, né? Perdeu braços, perdeu perna, ficou só o toquinho do corpo. Ele vai te manter vivo. E vai... então é uma medbed específica. A função é manter o paciente vivo até que possa ser transferido para uma medbed terrestre ou espacial para regeneração. Então, o tipo de medbed que você tá só a cabeça, vamos supor, mas vamos além. Imagine que seu corpo inteiro foi desintegrado e ficou apenas a cabeça. Ele vai conseguir manter você vivo. Milagrosamente, até você ser transferido para uma medbed terrestre ou do espaço, que pode regenerar o seu corpo.
A máquina tem a capacidade de trazer as pessoas de volta à vida, desde que o cérebro ainda tenha a sua centelha. Porque se o cérebro for esmagado em 1000 pedaços, aí não tem que fazer também, né, gente? Aí ficou complicado, né? Isto. Pois bem. Se o cérebro sofrer uma lesão grave, é muito difícil repará-lo. Nesse caso, o corpo pode ser clonado e a memória salva, mas mesmo assim tem solução. Aí o que faz? Exatamente como foi retratado nesse filme aqui, Mickey 17. Eles pegavam a consciência do militar, transferiam para uma máquina, para um computador quântico. Então a sua consciência ficava no computador quântico. Aí criavam um clone de você através do DNA e depois retransferiam, realocavam, né, gente? A sua consciência era realocada novamente ao seu corpo. Exatamente como foi retratado neste filme, que vale a pena assistir, tá? Mickey 17. Bem interessante. Que fala muito sobre as Mad Beds. Vamos dar continuidade. A máquina tem a capacidade de trazer pessoas, isso aqui já falei, pois bem. Se o cérebro sofreu uma lesão grave, isso aqui também falei, pois não se lembra de certas memórias para voltar aos seus entes queridos. Tem um problema. Se for uma lesão muito grave, aí você vai perder grande parte das suas memórias. Então, isso é uma lesão cerebral. Isso. Nesses casos, o corpo pode ser clonado, a memória salva, mas a pessoa seria mantida em outro local, pois não se lembraria de certas memórias. Por exemplo, ele pode esquecer da sua família. É um efeito colateral que pode acontecer. Mad Beds à base de água. O palestrante tem memória vívida de ter estado nesse tipo de Mad Bed, embora não tenha certeza se experimentou diretamente. Tá aqui um exemplo para vocês de uma Mad Bed de água. Bem interessante. Essas Mad Beds são usadas antes de missões ou quando as pessoas estão viajando para locais muito distantes no sistema solar. JP observa que haverá mais tipos de Mad Beds e eles serão revelados ao público em pedaços e partes, aos pouquinhos. Ele também menciona que outras medicações ou alimentos, porque não é só Mad Bed, existem também outras medicações que podem realmente sanar muitos problemas, tá? Que serão lançadas progressivamente, como tratamentos baseados em romã e semente de chia, também tratamentos naturais, que ajudam a viver mais tempo. Serão disponibilizados, o que sugere que o avanço médico não se limita única e exclusivamente às Mad Beds. Sensacional. Realmente essa atualização foi fantástica do JP. Agora, sobre o 3I Atlas e as pirâmides de Gizé. Astrônomos detectaram 7 jatos emergindo do cometa 3I Atlas. Uns falaram 4, outros falaram 3. Eu já estou falando 7. O fato é que o 3I Atlas realmente está emitindo jatos, e cada um com uma tonalidade e potência diferente. Isso o cometa não faz mesmo. Cada um perfeitamente alinhado com ângulos geométricos precisos das pirâmides de Gizé, alinhados à pirâmide de Gizé. Aproximadamente 38 e 39 graus, de leste a oeste, 51 e 52 graus, de norte a oeste. Esses alinhamentos precisos, que correspondem à geometria da inclinação das pirâmides, sugere um possível projeto antigo destinado a espelhar o céu. É justamente isso. As pirâmides foram feitas para espelhar o céu. E também elas conseguem ficar alinhadas com as 3 estrelas, as 3 Marias, que chama de Órion, né, gente? Rastreando a misteriosa movimentação planetários ou estelares agora refletidos nos jatos dos cometas. Realmente, o 3I Atlas nos surpreende cada vez mais. E vai surpreender o mundo inteiro, queira você ou não. Mesmo os maiores céticos de plantão. Projeções ainda mais convincentes mostram que o 3I Atlas, cruzando o campo angular da Grande Pirâmide na véspera de Natal de 2025, levando novas questões sobre o legado cósmico dos antigos astronautas do Egito, fonte Jonas Passos, Tô no Cosmos. Lembrando que esse processo será coroado, será sacramentado na próxima Páscoa, dia 5/4, onde a estrela Regulus, azul, vai se mostrar vermelha diante da esfinge de Gizé, que foi profetizado em 2012 pelo Chris Bradsoe e agora confirmado que realmente esse alinhamento vai acontecer por astrônomos profissionais.
Mais uma erupção solar de raio-x. Isso aqui é um assunto fascinante para tudo que você está fazendo e presta atenção. Eu peço encarecidamente, se você não prestar atenção, a possibilidade de você não entender é grande, porque é algo complexo. Já vou adiantando aqui para vocês. Fato 1. Explosão solar de raio solar de raio-x, que é uma das mais potentes que existem. Tá? Estamos realmente, meus amigos, sendo bombardeados por essas novas energias. E quem está propiciando isso é o 3i Atlas, com provas e evidências científicas. Que está interagindo com o Sol diretamente. Injeção de massa coronal, EMC, com ralo completo, produzida passagem pela Terra provavelmente em 48 horas. E será uma emissão de ação tripla. Lembrei do Homo, né, Lete? É, para limpeza total mesmo. Uma erupção solar de raio-x de longa duração, X1 21. Nunca aconteceu isso na história, vamos afirmar. Pelo menos os astrônomos estão assim, perplexos. Quem está falando isso é o Stephen Burns, geólogo e astrônomo. Foi observado ao redor da região ativa, 2.464, atingindo o pico, aqui para vocês. No dia 10 de novembro, ontem, de fato, os raios-x solares estiveram no limiar da classe X por mais de meia hora. Uma emissão de rádio do tipo 2, com velocidade estimada de 1.321 km por hora, foi registrado. O escurecimento coronal é evidente com este último evento. O que significa que com o EMC, emissão de massa coronal, será produzida, uma atualização adicional será fornecida em relação a um possível componente direcionado à Terra, uma combinação. Então imagine, um jato foi emitido em uma velocidade mais alta, outro numa velocidade menor, de forma que eles vão se encontrar. Isso é incrível, isso não existe. Os três vão se encontrar simultaneamente, vão se combinar e vão atingir a Terra. Agora, o mais incrível de tudo é que a emissão de massa coronal, o Sol literalmente está mirando o 3i Atlas. Aonde o 3i Atlas vai, o Sol vai emitindo explosões solares. Como o 3i Atlas agora está se direcionando próximo à Terra, a Terra será bombardeada por uma força energética nunca vista antes. E ela já está sendo preparada. Como se o 3i Atlas estivesse ali no seu laboratório, preparando uma energia nunca vista antes, que vai chegar aqui e não vai demorar. Aliás, esse processo tem vários estágios diferentes. E a primeira camada, a primeira dose, vamos colocar dessa forma, a primeira dose desse poder transmutador vai chegar nas próximas horas. Se prepare. E tá aqui, meus amigos, o Sol tá numa bagunça total e absoluta. É como se o 3i Atlas fosse agora o verdadeiro maestro do Sol. Dizendo, Sol, Sol, agora você vai atingir, manda essa energia. As manchas solares estão sendo manipuladas pelo 3i Atlas. E o próprio Stephen Burns provou isso para vocês. Principalmente quando ele estava no seu periélio, no último dia 29. Então ele estava ali atrás, a face do Sol, que estava em direção à Terra, estava tranquilinho, em paz, em harmonia, se aquietou. Agora, a parte de trás estava uma verdadeira loucura. Palavras do próprio Stephen Burns, que projetou alinhados 3 manchas solares. E essas 3 manchas solares acabaram de chegar. E agora estão sendo projetadas mais 3, combinadas. As mudanças geofísicas chegaram. Está preparado? Espero que esteja, porque não há mais tempo. Pois bem. Bang, a 6ª erupção solar mais forte do ciclo solar atual, em termos de fluxo máximo de raio-x, acaba de ser detectada em torno da região ativa. 4.274, atingindo o pico, às 10h04, 11 de novembro. O evento alcançou magnitude X51, com escurecimento coronal já evidente e uma injeção de massa coronal energética direcionada à Terra. Provavelmente resultará disso. Fique atento para as últimas atualizações. Pois é. Atualização do Stephen Burns, que é uma fonte fidedigna sobre esse tópico.
e é algo surreal. Presta atenção. O evento solar e o ciclo 25, porque estamos passando pelo ciclo 25 de 11 anos da atividade solar. Recentemente, um brilho de classe X51 explodiu o Sol. Este brilho é notável por ser o sexto maior brilho solar registrado no atual ciclo solar 25. Essa intensa atividade recente confirma a expectativa de um segundo pico na atividade solar. Injeção de massa coronal e velocidade de brilho X51 lançou uma injeção de massa coronal colossal em direção à Terra. A velocidade inicial estimada para esta explosão de massa coronal é de aproximadamente 1.850 km por segundo. A NASA realizou este cálculo. Informação atualizada. Sequência de impactos múltiplos. Efeito panqueca. É isso mesmo, efeito panqueca. A Terra está prestes a ser atingida por 3 tempestades solares. 3. Como eu falei para vocês, ação tripla. Solares em sucessão. 2 tempestades solares mais lentas já estavam a caminho. Então tinham 2 ali mais lentas, devagarinho, chegando para a Terra. A primeira foi a mais lenta e a segunda a mais rápida. Olha que interessante. E como as lentas saíram primeiro e a mais rápida na sequência, elas vão se combinar. Isto é simplesmente surreal. Isso nunca aconteceu antes. Não tem como ser coincidência. E a terceira lançada recentemente, 1.850 km por segundo. É a mais rápida. Isso cria uma situação perfeita para o que é chamado de efeito panqueca, onde as explosões de massa coronal mais rápida alcança a anterior, que por sua vez alcança a primeira, em sequência tripla de impacto. O primeiro choque, seguido por um choque maior, depois por um terceiro choque, que é o mais rápido, deve provocar uma tempestade geomagnética muito louca. Palavras de um geofísico, porque eu não sei. Ele fala assim, eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Porque isso nunca foi visto antes. E ninguém fala para você. Só aqui no canal Demis Viana Mundo Secreto. Vamos continuar. Qual o significado disso? O 3 Atlas propiciou uma alquimia única com o Sol, onde estamos testemunhando uma injeção tripla de massa coronal, com propriedades únicas, uma singularidade. A mensagem da esfera de Buga, a mensagem da esfera de Buga que eu trouxe para o canal. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, eu gostaria muito de uma mensagem autêntica, genuína dos extraterrestres. Pois bem, a esfera de Buga tem uma mensagem de advertência para o mundo e é totalmente genuína. O que eu fico perplexo é que a maioria simplesmente ignorou. Uma mensagem que foi comprovada por cientistas e atestada pelo Dr. Steve Greer e mais 2 cientistas. Uma italiana e o outro da Finlândia. Então, os escritos, que era em sânscrito, na verdade, esse escrito antigo, foram decifrados. Uma advertência ao mundo sobre uma mudança geofísica iminente. Se preparem. Dr. Greer também adverte para que os espertos que dominam a habilidade de contato comecem a ancorar essas novas energias, pois o processo de mudança e transmutação não vai ficar esperando por você. Não vai ficar esperando por nós. Não vai ficar esperando para você fazer a união sagrada. Não vai ficar esperando para você tomar a iniciativa do protocolo de contato. O tempo urge. E o processo de ativação do planeta, da transmutação, já se iniciou. E nós temos um papel a desempenhar nesse processo. Segundo Greer, temos apenas de 6 meses a 2 anos em sua estimativa para ancorar essas novas energias. Contagem regressiva. Então pode acontecer em 6 meses ou 2 anos. Segundo o Dr. Steve Greer. Veja que o Dr. Steve Greer, quando ele esteve na palestra, ele foi bem claro. Eu não gosto de fazer esse tipo de previsão. Mas os dados são tão sólidos, tão consistentes, que eu não posso deixar de falar isso para vocês. Por que vocês acham, meus queridos, que mais de 15, 16, 17, está aumentando cada vez mais, fala de 2027, porque 2027, onde é sussurrado nos corredores do Pentágono, da NSA, dos corredores da Casa Branca, todo mundo está sabendo que algo iminente irá acontecer. E alguns estão interpretando isso como uma catástrofe. Os escuros estão apostando
no fracasso dos dispersos, que os dispersos não façam protocolo de contato, que os dispersos fracassem miseravelmente na mudança do campo morfogenético do planeta, e também que ninguém faça união sagrada. Por isso que eles estão propagando a desunião dos casais. Porém, a boa notícia, como disse o Dr. Steve Greer, é que essas novas energias, se você tiver um mínimo de boa vontade, mas um mínimo de boa vontade já será o suficiente para que essas novas energias possam ser ancoradas e alcançar a profecia do Edgar Cayce, que é a nova Atlântida, o novo mundo. Espetacular. Não sei quantos aqui se lembram da mensagem da esfera de Buga, mas eu acho pertinente recapitular no bilhete. Vamos recapitular essa mensagem aqui, porque é algo realmente sensacional. É importante, é pertinente, está acontecendo. Por que vocês acham, meus amigos, que a esfera de Buga se deixou cair, caiu num fio de alta tensão? De propósito. O próprio Dr. Greer falou, de propósito, para nos trazer essa mensagem, esta advertência. Você não quer uma mensagem dos extraterrestres genuína, 100% autêntica, comprovada cientificamente? Pois bem, está aqui a mensagem dos extraterrestres. A esfera de Buga foi descodificada. A mensagem não é história antiga, é um aviso. É um aviso para todos nós. O Dr. Greer estava quase chorando na palestra. O Dr. Greer está trabalhando 24 horas por dia para a mudança do campo morfogenético do planeta. Eu vou desenhar para vocês. Eu falei no grupo, porque é importante vocês estarem no grupo do Telegram. Vamos supor que os espertos fracassem miseravelmente. Ninguém quer saber de união sagrada, ninguém quer saber de fazer protocolo de contato, meditação, todo mundo quer saber de nada. O que vai acontecer? O mundo será destruído. Vai acontecer exatamente como aconteceu na Atlântida. É simples. Há 12 mil anos atrás. As arcas serão acionadas, vão salvar os despertos. Os despertos serão alocados para outras órbitas. Outros que estão no meio do caminho serão salvos pelas arcas. E quando a poeira literalmente abaixar, vão recomeçar a civilização na terceira densidade. Os escuros vão ficar nos bunkers, porque eles já estão construindo os bunkers justamente para isso. Porque eles estão apostando nisso. Vão ficar nos bunkers ali, esperando, vão voltar e dominar o mundo novamente. E o mundo continua na terceira densidade. Vai resolver para os espertos? Vai. Mas será um fracasso civilizacional. A civilização será derrotada. Estão compreendendo agora? Isso é sério. E tem gente dormindo em berço esplêndido. Agora, é claro, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Os extraterrestres estão contando com a gente. Eles estão apostando tudo, todas as suas fichas. Vocês acham o quê? Que o Telesiatas está aqui à toa? Porque ele está apostando na derrota da civilização? Não. Os seres interdimensionais, há mais de 100 mil naves, segundo a doutora Beatriz Villarroel, que estão aqui desde os anos 50, estão apostando todas as suas fichas na humanidade. Ou melhor, nos despertos. Que façam, que cumpram a sua missão. É muita confiança. E eles vão mais longe. Ah, mas eu tenho dificuldade. Pois bem, só tenha boa vontade. Sua boa vontade já será o suficiente. Pois bem. Nós temos o queijo e a faca na mão, gente. É só mãos à obra nesse momento. E o tempo urge. Vamos lá. Esta mensagem veio 12.560 anos atrás. E é para os dias de hoje. Um sinal de origem primordial. A partir daí, a escrita mapeia um sistema entregue à humanidade. Sol e lua em movimento duplo e conhecimento. Uma descida do mundo superior, o Pama, para o tempo terrestre. A espiral de Nautilus, como um marcador das estações cíclicas. Os glifos de trovões pontuam a chegada com força. Lê-se como cosmologia entrelaçada, com instrução, harmonia, ritmo, sincronização de vida entregue como um presente. Então a ruptura. Um círculo quebrado em torno de um núcleo líquido, como um mundo, sistemas despedaçados, emoldurados por marcas de atenção. Este não é um glifo comum, é um glifo de advertência. A linha maestra de uma maior direta possível.
A criação foi dada, você pode protegê-la ou destruí-la. O sinal de encerramento, invoca o sopro, ou essência da vida. A transferência está completa, a responsabilidade é nossa. Referência Tridas, 30 deuses ou heróis fundadores disseminando o conhecimento. Hidra codificada com peixes, pássaros e avião, que são os símbolos, porque é um sânscrito que tem símbolos que é difícil interpretar isso. Uma profissional, uma especialista italiana, mais finlandês, conseguiram decifrar isso. Chegar a combater a escuridão, mítico, talvez, mas a estrutura parece um protocolo ideográfico. Sartori diz que esta não é apenas uma mensagem, é uma barreira de proteção, uma entrega pós-cataclismo, destinada a uma era como a nossa, ou seja, a nossa geração. Para os despertos, não é para o cidadão comum, é uma mensagem para você. Recebemos um sistema sintonizado de ciclos solares, ritmos lunares, harmonia cósmica e agência para mantê-la ou quebrá-la. Esse glifo quebrado é o glifo revelador. Alguém tentou nos avisar há muito tempo. Olha ao redor, precisamos que seja explicado com mais clareza. Pois bem, o despertar espiritual, meus queridos, está intrinsecamente ligado com o reset divino. Adão advertiu a humanidade a abandonar a ganância, a divisão ou enfrentar as consequências apocalípticas. Ela também afirmou que a trajetória de sofrimento e colapso ambiental da humanidade irá desencadear a intervenção de uma inteligência superior benevolente. O momento crucial para esse despertar está marcado para um evento cósmico específico, a Páscoa de 2026. Existe uma convergência. Eu vou repetir. Na queda da Atlântida, a civilização foi destruída. Os despertos, o que aconteceu com os despertos da Atlântida? Porque também havia os despertos naquele tempo. As arcas foram acionadas, resgataram essas pessoas, pessoa de consciência, aquele grupo de pessoas com consciência mais elevada, foi levado para as Pleiades, Arctúrios. Os outros que estavam no meio do caminho ficaram nas arcas, funciona exatamente como uma arca de Noé. Quando a poeira baixou, recomeçaram a civilização. E nós estamos aqui na terceira densidade. Então, quem está cocriando isso, está cocriando, está marcando o gol contra. Porque os extraterrestres não querem isso. Eles querem acabar com esse ciclo de morte e renascimento do planeta. Ou seja, a civilização ser salva como um todo. Futuro Star Trek. E está em nossas mãos, esse destino. Literalmente está na sua mão. Codificação para os nossos dias, esfera de Buga. Presta atenção. Aqui a mensagem e a decodificação. Primeiro, um sinal da origem primordial. Que é o som primordial. Mensagem dada diretamente pela fonte criadora. Então é um recado dado pela fonte para você. Pelo próprio Deus. Sol e Lua em um movimento duplo e conhecimento endereçado à Terra e seus moradores. Glifos de trovões pontua a chegada de uma força, chegada das forças exógenas, transmutadoras, que já estão batendo a porta. Já começou. Do cinturão de fótons e do próprio Sol, coordenado pelo 3 Atlas. Então a ruptura, glifo de advertência, ruptura do status quo. O próprio Dr. Guri falou que o status quo não pode permanecer além de 2027. É simplesmente impossível. Não é só o Dr. Guri, não. Mais de 17 fontes diferentes. Cientistas e agentes da inteligência. Sem falar do Ross Contra, eu conheço vários, ele falou. Ross Contra, jornalista investigativo. Ele não está de brincadeira. Falando sobre 2027. Sem falar do John Ramirez. De consciência e percepção da verdade e necessidade de mudança. Mudança para ontem. Criação foi dada, você pode protegê-la ou destruí-la. Novas energias de densidades superiores estão engatilhadas. Um novo nível de consciência, você pode abraçá-las ou rejeitá-las. E as pessoas não entendem, elas ficam preocupadas com o vizinho, com o marido que não é desperto. O problema é com você, meu querido, que é desperto. Está nas suas mãos. Por quê? Porque se os despertos mudarem o campo morfogenético do planeta, em outras palavras, se elevarem a humanidade para um novo nível de consciência, o resto vem no fluxo. Este é o conceito do 101º macaco, que está repleta de exemplos na natureza. Tá? Isso é fato científico.
6. A transferência está completa, a responsabilidade é nossa. Quando a ativação da consciência estiver completa, você terá que decidir entre o novo mundo e o velho mundo. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa decisão que a humanidade vai ter que tomar. Meus amigos, o Stuart Swerdlow, JP, entre outras fontes, o 3i Atlas vai bater aqui a porta no dia 19 de dezembro. E está entrando agora, presta atenção, os extraterrestres. O JP atesta isso. O denunciante do projeto Montauk, Stuart Swerdlow, confirma. Primeiro, eles estão se reportando aos governos do mundo. Todos os governos do mundo. Aos poucos, primeiro Trump, Putin, Europa, e vai chegar no mundo inteiro. Se os governos não ouvirem as advertências dos extraterrestres para a mudança do novo mundo, acabar com a corrupção, entrega das tecnologias, Medbet, eles vão se reportar à população comum. E eles têm vários meios de fazer isso. Um meio é simplesmente se apoderar da internet, da televisão, do mundo inteiro, dando um anúncio. Eu sou o comandante Virilon, como aconteceu em 1977. E mostrar a situação para as pessoas. E vocês vão ter que escolher. Agora, a população, sem a mudança do campo morfogenético, tende a abraçar o sistema, a defender o sistema. Porque a maioria está em Nárnia. Vai defender o Bidê, vai defender o Lulu, vai defender esse sistema podre. Mesmo porque as pessoas não despertas têm medo do desconhecido. Porém, se você que está aqui me assistindo realmente participar dessa mudança do campo morfogenético do planeta, o que ocorre? As pessoas vão ouvir essa mensagem dos extraterrestres e vão abraçar de bom grado. Porque terão o quê? Terão uma evolução, um upgrade da consciência. Quando um grupo de animais evolui, pequeno grupo, todo o resto evolui também. Existem inúmeros exemplos na natureza. Quando um grupo de pessoas dá um upgrade na consciência, através dos protocolos de contato, que é exatamente isto que o Dr. Gui está propondo, através da união sagrada, o mundo inteiro também entra, progride, evolui automaticamente. Estão compreendendo? Esta é a garantia. É a garantia. Você quer uma garantia? Esta é a garantia. E a garantia é você, nesse momento, criar consciência e começar a praticar meditação, protocolo de contato e união sagrada, que é tão simples. Simplesmente externar o seu amor ao seu companheiro. É difícil? Se está difícil, é bom você avaliar, inclusive, a sua relação. Pois bem. Vamos dar continuidade. Porque aqui, meus amigos, eu não quero like, eu quero a transição planetária, eu quero a mudança desse mundo. Tá? Eu tenho um compromisso com a verdade. Vamos continuar aqui. Segundo o Dr. Greer, temos apenas 6 meses a 2 anos em sua estimativa para ancorar essas novas energias. Quem vai ancorar essas novas energias não são os não despertos, são os despertos. É nossa responsabilidade. Edgar Cayce fala explicitamente que o destino do mundo, no fim das contas, não está na mão dos governos. Presta atenção, Edgar Cayce. Ou de uma ação militar, mas sim na mão dos Atlantes. Quem são os Atlantes? A grande maioria da população hoje são reencarnação dos Atlantes. Como se fosse uma nova oportunidade para fazer a coisa certa agora. E sementes estelares. Com seu nível de consciência, que deveria estar compatível com as novas energias que iriam alavancar as mudanças geofísicas. Vamos voltar agora para o Stephen Burns. Os impactos iniciais são esperados dentro de 12 a 24 horas. Agora menos. Tá? Porque ele fez essa live, acho que foi hoje. Tá? Menos de 24 horas. Classificação da tempestade geomagnética. Com base na combinação desses 3 tempestades, ação tripla do 3i Atlas, são esperadas intensas condições geomagnéticas.
condição de G3, tempestade geomagnética forte, são consideradas quase certas. A probabilidade de atingir condições de G4, tempestade geomagnética severa, intensa, é estimada em cerca de 80%. Um fenômeno extremamente raro e significativo associado a esse evento, que ninguém explica, e quem está falando isso é um geofísico, é o aumento no nível do solo, GLE. Um GLE ocorre quando o fluxo de partículas de energia é tão elevada que consegue atingir a superfície do solo, energizando-a com íons. Meus amigos, essa tempestade vai atingir o solo, vai chegar até o núcleo da Terra. Essa ação tripla. Isso nunca aconteceu antes. GLE está carregado a Terra inteira em grande grau. Com o resultado, a Terra desce seu campo magnético, passando pela ionosfera até a troposfera, onde vivemos. Está tendo sua condutividade aumentada. Esse aumento de condutividade, a atmosfera é considerado muito anormal. Repetindo, anormal. Quem está falando isso é um cientista. Note, esse banho energético triplo está energizando a Terra inteira, da ionosfera até o chão que pisamos. Isso é totalmente anormal e provavelmente foi programado para acontecer. A Terra opera por meio de circuito geofísico, o circuito elétrico global, ao qual fenômenos como terremotos e vulcões estão conectados. O aumento maciço da condutividade da atmosfera pode ajudar a fechar diferentes circuitos, que pode potencialmente levar a rupturas ou explosões, como canais condutivos, como o magma derretido de um vulcão. Já são mais condutivos, o fluxo de energia que passa por certas estruturas-chave pode causar mudanças que finalmente desencadeiam um efeito dominó. Então ele acha que a partir disso haverá um efeito dominó que irá mudar completamente a física do nosso planeta. Devido ao carregamento extremo da Terra, GLE tempestade S2 há um alerta de terremoto de alta magnitude esperado após os impactos das tempestades solares. Por que vocês acham que está tendo tanta tempestade? Tantos abalos sísmicos? Por que vocês acham que o Dr. Grease está como desesperado para que as pessoas façam os protocolos de contato? Literalmente você está salvando vidas. Eu não estou brincando. 3 Iatras é a transmutação irreversível. O objeto em foco é o 3 Iatras, sendo classificado como objeto interestelar. Sua natureza interestelar significa que ele está lançando material de um sistema estelar completamente diferente. O 3 Iatras está injetando, através de vários jatos, um material energético que está chegando na Terra. E ninguém sabe o que é. O objeto está atravessando o nosso sistema solar e é notável por possuir uma frequência, vibração e ressonância totalmente diferente, em comparação com a composição conhecida do nosso espaço interplanetário. Uma frequência nova, transmutadora. Formação de cauda e jatos. O objeto está agora formando uma cauda basicamente significativa. Antes do seu periélio, não se observava uma cauda típica de cometa, sendo que em alguns momentos ele chegou a apresentar uma anticauda. Recentemente ele começou a expelir diferentes jatos. Jatos é o termo mais apropriado. Incluindo um jato frontal em direção para o norte. Um jato frontal e também jatos traseiros. Alinhamento com o Sol. Existe uma relação observada entre 3 Iatras e atividade solar recentemente. As manchas solares que geraram os brilhos solares, explosões de massa coronal intensas, começam a ficar realmente ativas quando estavam em alinhamento exato com 3 Iatras. À medida que as manchas solares completam a rotação, elas estão novamente ficando ativas e rotacionando mais perto e mais perto do 3 Iatras. Dia após dia, o Sol tem um alinhamento com 3 Iatras previsto para cerca de 1 semana após o momento da gravação. 1 semana. É muito tempo. Dá para realmente tomar a atitude correta. O ponto de maior proximidade da Terra com o 3 Iatras está previsto para 19 de dezembro. Agora, o 3 Iatras, literalmente com provas científicas e dados sólidos, está sendo o maestro da ativação solar. No dia, prestem atenção, no dia 19 de dezembro, com a maior aproximação do 3 Iatras com a Terra,
a Terra será interceptada por uma energia jamais vista antes. Nunca experimentada antes. Existe uma expectativa e rumores vindo de parte de denunciantes e setores da inteligência que o 3I Atlas pode dar uma parada de frente para a Terra no dia 19 de dezembro. E se isso acontecer, inclusive está sendo sugerido pelo próprio Aviloeb, o mundo para tudo. Todo mundo para de trabalhar, para a televisão, para tudo. Todo mundo vai ficar assim, meus amigos, em êxtase. Alguns apavorados, outros na expectativa, uma ansiedade absurda. Porque vão ter certeza absoluta que o 3I Atlas é uma nave. É um objeto anômalo, uma providência divina. Com o objetivo de transmitir uma mensagem final de advertência. Essa mensagem está sendo interceptada pelas inteligências de vários governos do mundo, conforme proposto pelo Stuart Swerdlow. Isto é uma probabilidade, tá? Isso não quer dizer que o 3I Atlas realmente vai parar aqui e ficar estacionado dia 19. Tem muitas pessoas cogitando isso, o próprio Aviloeb. O Stuart Swerdlow, denunciante do projeto Montauk, também fala dessa possibilidade. Agora, o fato é que o 3I Atlas está mandando mensagens de advertência para o mundo todo. Para com a patifaria. Vocês têm que revelar a energia livre. Vocês têm que revelar as tecnologias. Parem de perseguir pessoas. Parem com as guerras. E tem gente que não está ligando. Né? Não está nem aí. Alguns estão vindo, outros não. Só que, porém, isso já é sabido. Vamos supor que os governos virem as costas. Não dê a mínima. O 3I Atlas e os extraterrestres simplesmente vão se reportar à população. E vão falar: o que vocês querem? O que vocês escolhem? Vocês querem esses caras? Beleza? A gente respeita o livre-arbítrio. Ou vocês querem o novo mundo? E pode ter certeza que as pessoas que estão em Nárnia vão ficar com medo das coisas, senão eles são demônios, vão ficar com Lula. Isso aí. Agora, para evitar isso, tem um método que é infalível. Infalível. Se chama mudança do campo morfogenético do planeta. Infalível. E está sendo facilitado pelos extraterrestres. JP também fala, meus amigos, sobre uma mensagem de advertência, assim como o Dr. Steve Greer. É a mensagem da esfera de Bulga. Como o tempo já está estourado, meus amigos, e está aqui. Mas antes eu vou falar disso aqui. Não vou terminar a live ainda não. Alguém vai chegar para mim e falar: mas qual a prova, a evidência que o 3I Atlas está de fato mandando mensagem para os governos do mundo? Está aqui. Até a Daily Mail sabe disso. Daily Mail. Sinal estranho detectado do misterioso visitante de estelar 3I Atlas, à medida que se aproxima da Terra. Não dá mais para esconder. Sinal de rádio, justamente. Sem falar que antes do seu periélio, o 3I Atlas estava mandando uma frequência matemática Fibonacci. Da matemática Fibonacci, da geometria sagrada. Então, qualquer cientista honesto, astrônomo honesto, sabe que o 3I Atlas está mandando mensagens para os governos do mundo. Ou os senhores e as senhoras têm dúvida disso ainda? Não precisa de canalização, é só ver os fatos. Não é necessário. Nós estamos chegando num ponto que não é necessário mais canalização. Não é mais necessário, porque os fatos estão aí todos escancarados. Escancarados. É só linkar os pontos. É claro que a canalização é importante para receber downloads, né? Para saber interpretar corretamente a informação, né? Óbvio. E existem canalizadores também que acabam dando mais detalhes a respeito de certos acontecimentos, que é super válido, maravilhoso.
Mas estou dizendo para vocês, meus amigos, que do jeito que as informações estão chegando, se multiplicando, denunciantes para tudo que é lado, as informações estão escancaradas, sendo esfregadas na cara das pessoas, não é nem necessário mais. Astrônomos captam um sinal de rádio de um misterioso visitante estelar que atravessa o nosso sistema solar em alta velocidade. Utilizando radiotelescópio MECAT da África do Sul, pesquisadores detectaram radicais hidrox OH ao redor do objeto em 24 de outubro. Essas moléculas deixam uma assinatura de rádio distinta que os telescópios como MECAT conseguem captar, explicou o professor de Harvard, Avi Loeb, que estuda 3 Atlas desde o verão. Sem mencionar a frequência matemática Fibonacci, emitida pelo 3 Atlas, como evidência de que está de fato mandando mensagens para os governos da Terra. Como disse o JP, porque primeiro a falar sobre isso foi o JP, agora tem o Stuart Swindlow. Stuart Swindlow, denunciante do projeto Montauk, falando a mesma coisa. Olha, eu não estou brincando. O Stuart Swindlow foi informado por altos funcionários da NASA. O John Stewart fala que cientistas da DARPA, da NASA, ele recebeu e-mail falando que os extraterrestres estão voltando e não estão de brincadeira. E todo mundo está a par disso. Não estão de brincadeira. Dr. Steve Greer fala que recebeu, inclusive através de agentes P3, do programa... É um programa de comunicação e interceptação de mensagens extraterrestres. Os agentes P3, tem até um nome certo para isso, que é preservar o destino. Isso. Em português seria isso. Onde os extraterrestres falaram, nós estamos fartos, não aguentamos mais os sites negros. A gente não aguenta mais. Quando eu falo para vocês que estamos vivendo em tempos especiais, eu não estou exagerando nem um pouco. E as informações são confirmadas dia após dia. Porque assim, não é especulação. Tinha um ponto, meus amigos, vou ser sincero para vocês, algumas coisas que eu falava 1 ano, 2 anos atrás, eu ficava assim um pouco em dúvida, né? Mas será mesmo? Será que eu não estou errado? Hoje não. É outro nível. Porque quando eu começo a pensar, será que eu estou errado? No outro dia aparece alguma coisa e confirma o que eu estou falando. Aí eu falo, meu Deus, está acontecendo. Meu pai, está acontecendo. Lembrei dos cientistas, dos visualizadores remotos. Quando o Chris Bradsoe recebeu a informação da dama que algo extraordinário iria acontecer entre 2026 e 2027. Aí o governo dos Estados Unidos convocou vários visualizadores remotos para verificar, averiguar se a informação do Chris Bradsoe procedia, da dama, a superconsciência feminina. O que os visualizadores remotos disseram? Oh, meu Deus! Eles estão chegando. E é irreversível. Estamos, de fato, num momento singular. Porque cientistas, agentes da inteligência, sabem que isso. Eles têm convicção. Eles não são como a maioria das pessoas. Ah, eu acho. Eles têm certeza. Eles estão presenciando isso. Experimentando isso na própria pele. Então, meus amigos, agora é o momento de exercer a sua expansão de consciência efetivamente, através de ação prática. Chega de teoria. Agora chegamos no pragmatismo. Compreender? Espero que tenham compreendido. Um beijão no coração de vocês. E eu faço questão de dar esses detalhes, porque eu não gosto que confie em mim. Não precisa confiar em mim. Porque as evidências são tantas e tantas e tantas evidências. Eu tenho na próxima live de quinta-feira, só quero mostrar evidências, meus amigos, para vocês. Com evidências, provas e mais provas, e prova em cima de prova. Que de fato está acontecendo. E não tenha medo.
Não tenha medo de compartilhar o vídeo. Porque isso aqui não é falsa retórica de um apresentador que está procurando like. Se duvida, assista a próxima live. Fala para ele, você está duvidando? Assista a próxima live. O Demis vai trazer mais evidências e mais provas ainda. Não tenha medo de falar a verdade, porque a verdade está do seu lado. E tenho dito. E a Cúria Mater, criando esse portal entre o céu e a terra. E quem cria o portal é você. Sou eu. Gratidão.